Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada em Hebreus, carta aos Hebreus, o capítulo 12, o versículo 1 e 2. Nesse tempo que é me concedido, eu estava pensando hoje à tarde algo que eu pudesse repartir com os irmãos. O Senhor Deus colocou esse texto ao meu coração. Hebreus 12. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Os irmãos podem sentar, tenha toda a liberdade de estar glorificando o nome de Jesus. Os irmãos, esta igreja hoje está em comemoração, 85 anos de fundação. Portanto, vocês estão jubileu de girassol. E o girassol é uma flor que segue a luz do sol. Eu acho ela impressionante. Quando você olha o girassol, ele sempre acompanha o sol. Ele vai mudando, o rostinho dele vai mudando, acompanhando o sol. Da mesma forma, a igreja segue Jesus Cristo, o sol da justiça. O escritor aos Hebreus, ele vem escrever essa carta para provar e mostrar aos crentes, aos cristãos da época, a superioridade de Jesus Cristo, mostrando que ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à lei, superior aos profetas, e trazendo um estímulo aos crentes daquela época. Até porque ser cristão naquele período demonstrava um perigo para a sociedade. Quem era cristão, ele padecia as perseguições, considerando que o cristianismo não era uma religião que estava sendo tolerada naquele momento. Já o judaísmo era uma religião que o próprio Estado ele aceitava. E muitos crentes cristãos, vendo essa perseguição, começaram a dar um tempo, um olhar para trás e voltar para trás, voltando às práticas do judaísmo. E aqui no capítulo 11 de Hebreus, ele expõe a galeria dos heróis da fé, homens que desbravaram suas vidas por causa do nosso Deus. E no capítulo 12, ele começa dizendo, portanto é uma conjunção adversativa que vai concluir, que vai ligar o texto anterior ao texto posterior. Quando ele diz, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele remonta essas testemunhas, os heróis da fé, citados no capítulo 11. E ele vai trazer algo para nós, deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre nessa temática, olhando para Jesus, primeiro como autor e consumador da nossa fé. Se estamos fundamentados aqui há 85 anos, essa igreja de Uberlândia prega o Evangelho, e há quase 85 anos completaremos o ano próximo, se o Senhor Jesus permitir, em Araguari, também semeando a palavra, vencendo obstáculos, ultrapassando as barreiras, rompendo em fé. E qual é hoje a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração? Eu convidar os irmãos, a nós, todos, continuar com o olhar fixo em Jesus.
Se olharmos para Jesus, é o convite da palavra hoje, olhando para Jesus, como autor e consumador da nossa fé. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9 diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Se estamos hoje reunidos aqui, é em torno de um nome que nos une, que é o nome de Jesus. E foi ele justamente que morreu na cruz do Calvário. Essa mensagem tão simples, porém tão eficaz, a mensagem da cruz do Calvário. Quando nós olhamos para Jesus, identificamos nele o autor e consumador da nossa fé. E nós fomos comprados por um bom preço, como diz em 1 Coríntios capítulo 6 e 20, porque fostes comprado por um bom preço, e o preço que nós fomos comprados é o preço de sangue. Essa igreja está fundamentada numa base chamada Jesus Cristo, que é o fundamento principal, a pedra de esquina, a pedra principal. É por isso que passa séculos, passa-se gerações, e a igreja permanece em pé. E a igreja continuará rompendo as barreiras, porque ela é um organismo vivo do Senhor Jesus. E se há algo que não abre falência, é a igreja de Jesus Cristo, porque ela foi comprada pelo seu precioso sangue. E se estamos aqui nesta noite, é porque tanto eu como você foi comprado pelo sangue de Jesus. Esse sangue precioso que nos comprou, que nos remiu, que lavou, nos purificou-nos de todo pecado e nos deu direito a termos acesso a livres à presença de Deus, e bendito seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz que sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradução recebestes vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Esse sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário. E quando ele derramou o sangue dele ali no Calvário, porque ele poderia deixar e recusar a cruz, mas todos nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje a gente pode cantar assim. Faz um dó maior para mim, por favor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sempre ver, sempre por teu sangue o mal vencer, pela morte de Jesus recebemos
olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e olhando para Jesus que suportou a cruz. Lá no Getsemane, a Bíblia relata nos evangelhos que o Senhor Jesus orava. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, o versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Lá no Getsemane, o Senhor Jesus, enfrentando e preparando para o Calvário, ele abre o seu coração diante do Pai, e ele faz uma oração: meu Pai. Em Marcos diz Abba Pai, ou seja, papai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, permita-me não morrer no Calvário, passa de mim esse cálice. Mas ele entende e diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A resposta de Deus para Jesus foi dizendo: filho, no silêncio, ele dizia: é necessário você passar pelo Calvário, porque pela morte lá na cruz do Calvário, eu já vejo uma igreja pura, santa, lavada pelo meu sangue, purificada pelo seu sangue. Pelo Calvário eu vejo uma igreja reunida, prestando uma adoração ao meu nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta mensagem traz a nós um impacto, porque ela traz vida. A morte de Jesus trouxe vida para cada um de nós. Pela morte de Jesus, nós estamos hoje vivos e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pela morte de Jesus, nasce uma igreja poderosa. Pela morte de Jesus, nasce um ministério forte. Pela morte de Jesus, nasce uma orquestra para glorificar o nome dEle. Pela morte de Jesus, nasceu você para que hoje estivesse aqui, nessa casa de adoração, dizendo: bendito, 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 bendito é o Senhor dos exércitos, e a glória pertence somente ao Senhor. Setecentos anos antes de Cristo padecer no Calvário, o profeta Isaías diz no capítulo 53, o verso 4 e 5: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje à tarde me pediram para fazer uma visita a um hospital, a um irmão que estava afastado da casa de Deus há muitos anos, e que a enfermidade chegou até ele, e hoje ele está internado. E lá, quando ele foi para o hospital, ele começou a pensar na sua vida espiritual, e me chamaram, eu fui lá. Quando eu cheguei, ele disse: pastor, hoje eu quero me reconciliar com Cristo e com a igreja. Eu não quero ser crentes de puxadinhos. Eu não quero viver a vida de engano que eu vivia outrora, mas eu quero ser um crente fiel. Ore por mim. E eu orei por ele e disse para ele: meu irmão, se há algo espetacular no Evangelho, é que o Evangelho sempre nos dá oportunidade para recomeçar.
E quando ele entendeu ali, e lembrou da casa do Pai, e quando ele lembrou-se de Jesus, o Senhor, o Deus, o recebeu, e Deus disse: você está perdoado os seus pecados. Isso é o evangelho da graça, porque lá na cruz do Calvário, Jesus padeceu, ele foi ferido e oprimido, para que hoje nós estivéssemos aqui, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo no Calvário, você foi comprado, você foi curado, você foi sarado, limpo a sua alma, purificado do pecado, e louvado é o nome do Senhor Jesus. A morte de Jesus trouxe vida a cada um de nós. E se estamos aqui nessa noite, devemos lembrar disso, o nome precioso de Jesus. 85 anos pregando o evangelho nessa cidade. E Araguari foi beneficiada por causa dessa cidade. Vocês fazem parte da história da igreja de Araguari. Sementes que plantaram, e quantos outros lugares que vocês plantaram, que essa igreja continua plantando por causa da cruz de Cristo. E nós devemos ter em mente isso, que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. Pelas pisaduras dele nós somos libertos, pelo poder dele e do nome dele nós somos libertos. E hoje você tem acesso à presença de Deus. Olha que lindo, você pode falar: papai, em nome de Jesus. Ele está escutando você, aonde você estiver, ele vai estar escutando pelo nome de Jesus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras tivemos os nossos pecados perdoados, e nasceu uma igreja forte e poderosa. É por isso que a gente canta assim. Faz um ré maior, por favor. Você que conhece, canta comigo em ré maior. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus como aquele que suportou a cruz, e olhando para Jesus como aquele que está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, aqui eu já parto para estar concluindo a minha fala. Hebreus capítulo 12, e o versículo 2, a última parte diz: e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse Jesus que nós servimos, na cruz do Calvário ele morreu, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e ele diz, a própria palavra, que ele hoje está sentado à direita do Pai. E Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por cada um de você. Cada um que está aqui, nós temos um Cristo meigo que intercede por nós junto ao Pai.
e Ele conhece exatamente do nosso coração, Ele conhece exatamente aquilo que está dentro da nossa alma, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. Cristo palmilhou nessa terra para saber os nossos sentimentos, para conhecer de fato como era o coração do homem, e hoje, depois de ter vencido a morte, Ele está à direita do Pai, dizendo: papai, eu comprei esta igreja com meu sangue, papai. Quando você está lá na sua casa, ou aqui no templo, rasgando o seu coração diante dele, o Deus Jesus está dizendo: papai, eu comprei com meu sangue, papai, faça alguma coisa. E Deus, Ele ouve a nossa oração por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Deus deu a Jesus um nome que é sobre todos os nomes, nome de Jesus. E por esse nome você clama, Ele te escuta. Por esse nome nós oramos e as pessoas possessas são libertas. Por esse nome, vidas são transformadas. Pelo nome de Jesus, Ele nos guarda. É o precioso nome do Senhor Jesus. E eu convido os irmãos a lermos juntos em Apocalipse capítulo 5, o versículo 9. Olha só esse nome precioso de Jesus. Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 13. Vamos ler comigo, por favor? 2 e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Continua: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, era o número deles milhões e milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro. Vamos falar, meus irmãos: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e as riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Digno é o Cordeiro. Se estamos aqui nesta noite, porque digno é o Cordeiro de Deus. Se você está aqui nesta noite, porque digno é o Cordeiro de Deus. Se você apacenta uma igreja, porque digno é o Cordeiro de Deus. Se Deus tem lhe dado uma família abençoada, porque digno é o Cordeiro de Deus. Se Deus te usa na palavra, porque digno é o Cordeiro de Deus. Se Ele faz alguma coisa, digno e glória seja dado a Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Ele está aqui para ser adorado. Jesus está aqui para ser glorificado nessa noite, e que o nome do Senhor venha estar irradiando o nosso coração, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Eu quero dizer que Deus continue vos abençoando. Pastor Álvaro, sim, senhor, muito obrigado. Trago o abraço do nosso pastor.
Deus está aqui. E quem sabe nessa noite, seja uma noite que Deus venha fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem sabe nessa noite Deus possa ouvir o teu clamor, e Ele pode atender para você, olhar para você, e daqui uns anos você vem lembrar: nossa, na festa de 85 anos, eu fui presenteado por algo da parte de Deus. Glória seja dado ao nome do Senhor, porque a festa é para Jesus, mas quem ganha o presente somos nós, e Ele está aqui hoje para nos presentear com a sua graça e com o seu amor. E eu peço que Deus continue lhes abençoando e lhes surpreenda nesses dias para a glória de Deus. Então eu quero estar orando por você, louvando a Deus com autorização do pastor Álvaro. Você pode glorificar Jesus? Senhor, nós te glorificamos. Nós te bendizemos, ó Pai, pela morte ali no Calvário, pela a tua ressurreição, pelo sangue que derramaste na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu te louvo pela igreja aqui de Uberlândia, por esta igreja, essa casa de oração que hoje glorifica o teu nome. E eu quero lhe pedir que hoje o Senhor esteja olhando para cada um de nós, atendendo a nossa oração, fazendo obras grandes e maiores, Senhor, em nossa vida, para a glória do teu santo nome. Permaneça conosco, papai, e com a tua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Os irmãos estão agradecidos a Deus.